galera, tudo bem? Bom, vamos começar aí com nossa primeira matéria nova, pós-Covid. E, na verdade, o que a gente vai estar fazendo, né? Eu vou estar falando para vocês agora de uma matéria chamada circunferência trigonométrica. Olha só, esse conteúdo pra gente vai ser o mais importante do ano, cara, porque a gente vai recorrer todas as matérias que a gente for ver daqui até o final do ano, tanto online quanto quando a gente já tiver voltado, que se Deus quiser vai ser o mais rápido possível. A gente vai estar recorrendo sempre ao que a gente aprender dessa circunferência trigonométrica. Então assim, eu dividi essa parte em duas aulas, tá? A primeira dessa semana é sobre a parte inicial, estrutural da circunferência trigonométrica, tá? O que eu quero dizer? A gente estudou até agora todas as angulações, tudo que for formado de ângulo, que for dizer de ângulo, e de trigonometria, a gente estudou em triângulos, né? E de preferência triângulos retângulos. Então o que a gente vinha fazendo? A gente limitava a nossa estrutura, o nosso estudo, a ângulos menores que 180 e quando era triângulo retângulo menor até do que 90, né? Por que menor do que 90? Porque se é um triângulo retângulo já tem um ângulo de 90 com certeza. Então os outros dois somados dão 90, né? Então assim, a gente está limitado a estudar ângulos menores do que 90. Tanto que aquela tabelinha lá que vocês estudaram, do 30, 45 e 60, não tem nenhum maior do que 90, né? Por que a gente escolhe a circunferência para estudar agora? Porque, na verdade, esse lance de circunferência, ele dá a volta completa. E ao invés de a gente ficar limitado até 90 graus, no máximo até 90 graus, a gente vai ter uma volta completa que ela representa até 360 e depois vocês vão ver que vai ser até mais do que 360. Não vai ficar limitado só até 360, não. Bom, enfim, a ideia é pegar uma coisa que nos dê uma opção maior, um leque maior de ângulos para a gente poder estudar, né? Até porque a gente sabe que no planeta e na vida real não está limitado a ângulos de até 90, né? Enfim, quando a gente estuda latitude, longitude, uso de GPS, que eu já falei para vocês em sala, isso tudo vai usar ângulos muito maiores do que 90, né? Tá, bom, na prática o que a gente vai fazer? Esse início eu separei num tópico, e esse tópico eu dividi em dois, tá? Então esse primeiro tópico vai ser chamado de arcos. O que são arcos? Eu até escrevi aqui, são pedaços de circunferência. Então o que eu estou falando? O arco é um pedacinho daquela circunferência. Então eu tenho uma circunferência completa, e eu vou pegar um pedaço dela, tá? No caso aqui, eu peguei duas circunferências de mesmo centro, tá? Que eu chamei de centro A, e o ângulo alfa. Beleza? O que diferencia uma circunferência da outra? O centro é o mesmo, o que diferencia é o tamanho do raio, né? Por isso que eu falei que o AD, que é o raio da menor, eu chamei de Rzinho, e o AE, que é o raio da maior, eu chamei de Rzão, tá? Beleza. Como eu falei, o arco é um pedacinho dessa circunferência, né? Então, a distância de B para D, e de C para E são arcos das duas circunferências. Bom, e como é que eu escreveria, como é que eu daria o nome para esses arcos e o que eu determino nesses arcos? Primeira coisa que a gente vai pensar num arco de circunferência é como a gente faz para escrever, a nomenclatura dele. Ó, quando eu boto um tracinho aqui em cima, eu estou representando um segmento, né? Por isso que eu falei que a distância do A para D era raio, e esse raio é sempre um segmento de reta, né? Então, tracinho em cima é um segmento. Se eu quero falar do D para o B e a curva, eu vou botar D e B, assim como eu faço no segmento. Só que ao invés de colocar um tracinho, eu vou botar uma curvinha, né? Porque essa curvinha representa um arco. Então eu tenho o arco DB e tenho o arco EC, né? São os dois arcos que eu representei ali. Mas se eu te perguntar, beleza, mas qual é o arco DB? O arco DB é esse aqui? Eu não sei. Porque esses dois pontos, eles dividem a circunferência em dois pedaços, não é só em um pedaço. Esse é o pedaço menor, mas concorda que tem um pedaço de fora aqui, que é o DB também? Então, qual dos dois eu vou estar falando? Então, sempre, ou a questão, o exercício, enfim, o enunciado tem que estar explicitando isso. Ou ele vai te falar que é o menor ou o maior arco, se falar maior ou menor, eu sei qual é, né? O menor é esse aqui e o maior é o de fora. Ou vai precisar de mais um ponto, tipo assim, aqui tem o C, eu já usei, né? Aqui tem o R, não R de raio, vou botar o ponto P, tá bom?
E esse aqui, para eu saber que é esse de dentro, eu posso escrever assim também, ó. DPP. Aí não tem erro, né? Porque eu sei que só para sair do D, passar pelo P e vir para o B, só pode ser desse lado, não pode ser do outro. Então essas duas nomenclaturas, elas existem, tá? Bom, tudo bem. Mas o que eu estou falando de arco? Porque o arco ele pode ser medido de duas maneiras, que são os dois tópicos que eu coloquei aqui, a gente vai aprender a calcular os dois, tá? Ele pode ser medido numa medida angular ou numa medida linear. O que isso quer dizer? Ângulo é a abertura, lembra disso? Aliás, até por isso, a ideia, a gente fez um trabalho também sobre usando o transferidor, né? Então, o que é uma medida angular e o porquê da circunferência? A circunferência lembra um transferidor, né? Então aqui é como se a gente pensasse naquele transferidor que a gente já usou, né? E o que o transferidor faz? Ele divide a circunferência em 360 fatias iguais e cada fatia mede 1 grau, né? Isso aí seria a definição de grau, beleza? Então, para a medida angular, né, tanto o dB quanto o EC, eles medem a mesma coisa, porque qualquer ângulo ele é medido no centro, na origem, né? Então, se eu pegar esse ângulo e medir daqui para cá, ou medir a abertura daqui para cá, angularmente é a mesma coisa, é o mesmo ângulo que representa. Então, a medida angular desses dois, eles são iguais. E quanto que é? Aí vocês vão lembrar daquela matéria que vocês viram lá no final do oitavo, ou no começo do nono, eu já não sei direito, tá? Que era aqueles ângulos na circunferência. Isso aqui não é um ângulo central? E o arco sempre mede exatamente a mesma coisa do que o ângulo central, né? Então, um ângulo central é a mesma medida do arco. Ah, então qual é a medida angular desses dois arcos? Se eu quiser saber a medida angular do DB e do EC, do menor arco DB e do menor arco EC, eles são iguais e os dois medem alfa. Essa é a medida angular. A abertura angular é isso. Básico, né? Nada demais. Se eu falo que aquele alfa mede 60 graus, qual é a medida dos dois arcos? Os dois arcos medem 60 graus, porque a abertura determina os dois arcos. Beleza? É a mesma abertura no mesmo centro. Isso é a medida angular. Agora, o que seria uma medida linear, né? Bom, aí vocês vão lembrar daquele lance de comprimento de circunferência, né? O que é a medida linear? A medida em linha, e geralmente em linha reta, né? É o tamanho dessa linha. E o que eu vou fazer para medir o tamanho dessa linha, né? Aí, olha só, primeiro, se fosse da circunferência inteira, a gente sabe qual é a medida de uma circunferência, né? Uma medida de uma circunferência é sempre 2 vezes π vezes r, lembra disso? Vocês aprenderam isso há muito tempo, talvez no 7º ou no 8º ano. No 7º, né? Talvez até no 6º, enfim, isso é coisa velha. Que é 2πr. Isso você mede o comprimento da circunferência inteira, beleza? Tá. Mas eu não quero medir a circunferência inteira, eu quero medir só de um arco, né? Que é só um pedaço da circunferência. Mas tudo bem. O que diferencia o tamanho de um arco para o outro aqui? Porque a medida linear é óbvio, porque é visível, de que o EC é maior do que o DB, né? A distância do E para o C é maior do que a distância do E para o B linearmente. O que eu quero dizer? Se tu pega um corredor, bota no ponto E para apostar corrida com um cara que está no ponto D, se eles saírem ao mesmo tempo, com a mesma velocidade, em direção ao ponto B e ao ponto C, com certeza o que está no ponto D vai chegar primeiro, né? Por quê? Porque a pista dele é menor, é visível isso. Então, a medida angular era igual, lembra? A medida linear ela não vai ser igual. E quem vai determinar a diferença entre essas duas medidas? O raio, né? Conforme maior for o raio, maior vai ser o comprimento da circunferência. No caso, o comprimento do arco, que é o que a gente está vendo, né? Bom, então, essa medida vai ser dada em alguma medida linear, centímetro, metro, quilômetro, é quem vai determinar isso também é o exercício ou a questão, tá? Beleza. Eu não vou escrever nada agora aqui sobre a medida linear, porque eu separei nesses dois tópicos, né? 1.1, que é falando da medida angular, 1.2, que é falando da medida linear, tá? Eu vou me ater primeiro à medida angular, tá? Qual é a ideia de medida angular? Já falei, é em relação ao ângulo. Só que o que acontece? A gente tem duas coisas importantes pelo estudo de circunferência, tá? A primeira coisa que a gente tem que pensar é que se eu estou estudando circunferência, tem uma coisa que vai aparecer sempre. O que vai aparecer sempre? É o bendito do π, né?
Porque sempre que a gente estuda comprimento de circunferência, a fórmula não falei que é 2πr, e a área de uma circunferência é πr ao quadrado. Vocês também já viram isso aí ao longo dos anos passados. Os dois têm π, qualquer medida que eu vou fazer, eu vou cair nesse π. Então, o que acontece? Olha só. Existe a medida angular em grau, que a gente já está acostumado a medir, e existe uma outra medida que é chamada de radiano, que eu sei que vocês viram isso ano passado, mas só falando um pouco para vocês lembrarem o porquê. Lembrarem o porquê não, lembrar o que é, e eu vou explicar o porquê que a gente usa isso, né? Bom, primeira coisa assim, qualquer unidade de medida, ela vai ser usada dependendo da serventia e de quem está querendo usar. Vou dar um exemplo. Não estou falando só de circunferência, não. Vamos pegar um exemplo da realidade. Ah, eu vou medir minha altura. Vou medir minha altura em quanto? Vou medir em centímetro, que é o que eu estou acostumado. Eu meço 1,84 m. 1,84 m. Essa é a minha altura real. Tá, mas se eu fosse para os Estados Unidos, fosse falar, sei lá, que a minha medida é 1,84 m, vocês não vão entender o que eu estou falando, porque eles não estão acostumados a medir assim. A medida utilizada lá nos Estados Unidos é pé e polegada, que é uma outra coisa. Tudo bem, tá errado? Qual é o certo, o meu ou o deles? Não tem diferença, né? Aliás, é diferente, mas não tem certo ou errado. Cada um usa aquilo que achar melhor. É igual peso, aqui é quilo, lá é libra. Então, enfim, cada um tem um jeito de medir e mede daquilo que achar melhor. Se eu quiser também medir meu tamanho em quilômetro, eu vou medir. Posso medir também, né? Então, qual é a ideia? A ideia é pegar as unidades de medidas que sejam mais convencionais e sejam ideais pra gente, né? O que eu quero dizer com ser ideal? O que facilita o meu cálculo? Então, o grau não facilita muito as contas em circunferência, porque sempre vai aparecer π, e se eu puder abrir mão, porque o π é um número irracional e que me complica fazer conta, é melhor. Então, o radiano é um tipo de medida que foi adaptada para que esse π em algum momento desapareça. Então, olha só, preste atenção. Isso vocês já viram também, mas essa definição é muito importante para você entender de onde saiu e o porquê desse radiano. Bom, qual é a definição de um radiano, né? Um radiano é quando a abertura angular, olha só, quando a abertura angular mede 1 radiano, o que está implícito nisso? Está implícito que o tamanho do raio é exatamente o tamanho linear, que eu já tinha explicado o que era, desse arco AB. Então, se eu pegar uma tesoura, cortar no ponto A, cortar no ponto B, esticar esse arco e medir, a medida tem que ser exatamente a mesma medida desse raio, R. Não importa qual o tamanho do raio. Se eu pegar essa circunferência de raio 10, aquele arco teria que medir 10 também, tá? Bom, Rafael, por que isso? Você vai entender agora quando a gente chegar aqui na medida de comprimento daqui a pouquinho, tá? Mas, nota, para dizer que mede uma unidade de radiano, um radiano, o raio tem a mesma medida do arco, beleza? Aí eu vou usar isso para pensar o seguinte, então tá, eu vou botar assim, ó, vou botar comprimento do arco e a medida angular. Então tá, se eu pegar aqui uma volta completa, o comprimento da minha circunferência, ele vai ser 2 vezes π vezes r, né? Lembra que a gente falou isso? Que quase que eu caí. Que o comprimento era 2πr, não foi isso que a gente falou? Tá. Olha só. E o ângulo em radiano é x. Eu não sei quanto mede uma volta completa. Aliás, é o que eu estou querendo descobrir, tá? Eu esqueci de falar isso no início. Eu quero descobrir quanto... Eu sei que um radiano é quando um raio mede igual ao arco. E tá, e quando for o comprimento inteiro? Quanto mede uma volta completa em radianos, né? Então eu sei que quando eu tenho uma volta completa, é o que eu quero descobrir. O comprimento é 2πr. E o ângulo, não sei. Mas eu sei que se eu tiver o comprimento medindo r, a medida angular é 1 radiano. Não foi isso que a gente viu? Acabei de falar disso, né? Se o arco aqui mede só r, exatamente r, a medida do ângulo em radiano é 1 radiano. Tá, o que eu vou fazer? Vou fazer uma regrinha de 3, né? E aí, olha o que aconteceu. Eu vou simplificar esse r com esse r. Multiplicando cruzado, eu vou descobrir que esse x
é igual a 2π. Por que eu escrevo rad? Que é a unidade de medida, né? Qual o símbolo da medida do ângulo? É uma bolinha. Qual é o símbolo da medida do radiano? É rad. Então isso aí é, na verdade, a unidade de medida angular. Tá? Esse rad vai só demonstrar para você, não vou fazer conta com esse rad, ele só está dizendo que essa medida que eu fiz é em radiano. Tá, então o que foi importante? Eu acabei de descobrir que uma volta completa mede 2 radianos. Então aí eu tenho várias opções agora de formas de utilizar e descobrir quais são todos os ângulos em grau e passar para radiano. Tipo assim, ó, vamos pensar assim, ó, grau e radiano. Vamos fazer umas correspondências aqui, ó. Vamos lá. Primeiro, eu acabei de descobrir que 360 graus mede 2π radianos. Então, 180 graus, π radianos. 90 graus, π sobre 2. Sei lá, 60 graus, não é um terço. 60 não é um terço de 180? Então vai ser um terço de π. π sobre 3. Ah, então como é que eu vou fazer para passar de radiano para grau e de grau para radiano? Aí, eu vou apagar aqui o comecinho, tá? Pra gente fazer alguns exemplos. Na verdade, o que a gente vai fazer agora é regra de 3, pô. É bem fácil, ó. Vamos passar primeiro de grau para radiano. Como é que vai ficar isso aqui? Vou dar um exemplo, tá? Pega um exemplo qualquer aí. Sei lá. Eu quero passar 70 graus para radiano. Então 70 graus é x em radiano, que eu não sei. Mas eu sei que 180 graus... Não precisa botar bolinha, tá? Isso aqui é em grau e aqui é radiano. 180 graus não é π em radiano? Ué, multiplica cruzado. É só fazer isso. Simplifica aqui, ó. Corta e multiplica cruzado. Eu vou ter que 18x é igual a 7π. Então x vai ser 7π sobre 18 radianos. É isso. Bem simples, né? E se eu fizesse o contrário, de radiano para grau? É mais fácil ainda. Sabe por quê? Porque olha só, vamos fazer o contrário. Vamos botar assim. Ah, eu quero saber quanto é 5π sobre 6 radianos em grau. Olha só, o que eu vou falar agora é importante também, tá? Quanto vale π? π vale 3,14 aproximadamente. Sempre. Sempre. Então, se você me perguntar se uma volta é 2π em radianos, eu poderia escrever que isso aqui é aproximadamente 6,28 radianos. Tá errado isso aqui? Não tá errado, só tá aproximado porque o π não é exatamente 3,14, é um número infinitamente, são casas decimais infinitas, é um número irracional, né? Mas aproximadamente seria 6,28. Por quê? Porque o π não é 3,14 aproximadamente, aqui não é 2π, então seria 2 vezes isso. Isso é a quantidade, tá? Mas eu vou deixar o π porque eu não quero aproximar. Então, esse π, ele mede, ele tem o tamanho de 3,14, ponto. Mas ele tem um correspondente em grau. Então, quem falar, quanto é que vale o π? O π vale 180 graus, está errado. O π não vale 180 graus, o π vale 3,14, só que ele corresponde em graus a 180 graus. Então, se eu quiser fazer a substituição aqui de radiano para grau, é muito fácil. É só você pegar esse π radianos, e qual é o correspondente dele? Não é 180? Então eu vou substituir, já que eu quero passar para grau, por 180 graus. Aí basicamente o que a gente vai fazer agora é simplificar. 180 por 6 dá 30. 5 vezes 30 é igual a 150 graus. Então, 5π radianos em graus é 150 graus. Beleza? Bem simples, tranquilo também. Tá? Tudo bem.
Então, a gente aprendeu o que é um radiano, como é que eu substituo de grau para radiano, de radiano para grau. Agora a ideia é do porquê também, né? Aonde vai ser útil e por que a gente utilizar tanto esse radiano. A gente vai ver isso na medida de comprimento, tá? Bom, o que eu quero dizer nessa medida de comprimento? É simples também. Bom, olha só. Lembra que eu estou falando de comprimento de arco? E a gente já falou que comprimento de arco é um pedaço de um arco, né? Um pedacinho de um arco. Pode ser um pedacinho, um pedação, mas é um pedaço, tá? Não importa. É uma parte de uma circunferência. Não um pedaço de um arco, não. Um pedaço de uma circunferência, desculpa. É um pedaço de uma circunferência. Então, como é que eu vou fazer para medir esse pedaço? A ideia é a ideia de proporção, né? A gente vai pegar uma razão, ou seja, uma comparação da volta completa. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui antes de escrever. Aquele meu alfa, que é o ângulo central, aquele que estava aqui no início, né, que eu tinha desenhado, ele mede 60 graus. Se eu pensar em 60 graus, eu penso assim, 60 graus, em relação à volta completa, que é 360, ele é 1/6, né? Se eu botar 60 dividido por 360, dá exatamente 1/6. É como se eu tivesse pego uma fatia e dividido em 6. Então, o comprimento do arco vai ser o quê em relação a volta completa? É 1/6 do comprimento de circunferência. O comprimento é 2 vezes π vezes r, então vai ser 1/6 disso. Então o grande lance é perceber qual é a fração da pizza ou da circunferência que a gente está querendo utilizar. Isso vai depender do ângulo central. Então olha só, presta atenção. Se eu tenho, por exemplo, ó, um ângulo central alfa, medindo 30 graus, por exemplo, tá? Numa circunferência cujo R, o raio, né, mede 6 centímetros. Eu quero saber qual é o comprimento desse arco. Beleza? Vou desenhar aqui rapidinho, para ficar mais fácil vocês verem. Olha o bolzinho aí, ó. Seguinte, eu tô falando isso aqui, ó. Isso aqui mede 30 graus e o raio mede 6. Olha só, eu quero saber o comprimento do arco AB, tá? Quanto mede AB? Linearmente falando. Se fosse angular, a medida era 30 graus, acabou a questão, né? Bom, a medida linear de AB vai ser o seguinte. O que eu vou pensar? Caraca, 30 graus é uma fração de 360. Isso vai me dar o quanto o arco representa de tudo. E eu vou multiplicar por 2 vezes π vezes r. Aliás, o r eu vou tirar, porque eu já sei o r, né? O r é 6. Então beleza. Quanto é que dá isso aqui? Isso aqui dá 1, tudo bem? E aqui, simplificando, dá 12. Ou seja, eu sei que 30 graus é 1/12 da circunferência. Então é só pegar o comprimento todo e multiplicar por 1/12, que é o que eu quero descobrir. Então isso aqui vai ficar, ó, 2 vezes 6, 12, dividido por 12. Isso aqui fica assim, ó, 12π dividido por 12, o que daria a resposta do arco AB, π centímetros. Essa seria a resposta. Beleza. Mas o que eu fiz, cara? Basicamente, então, para descobrir, eu vi que fração era essa, né? Eu coloquei o ângulo que eu tinha dividido por 360, multipliquei por 2πr. Por que 2πr? Porque 2πr, ele nada mais é do que o comprimento da circunferência inteira. E aí eu achei o tamanho do meu arco. Olha como é que o radiano fica interessante, hein? Eu vou fazer essa mesma conta, só que ao invés de usar esse ângulo em grau, eu vou usar em radiano. Olha como é que ficaria. Independente de 30, tá? Se fosse um ângulo qualquer, alfa, ficaria alfa sobre 2π. Por que alfa sobre 2π? Porque alfa sobre 2π é o ângulo central em radiano, dividido pela volta completa em radiano, que é 2π. A gente já não viu isso? Vezes o comprimento da circunferência, que é sempre 2 vezes π vezes r.
Essa vai ser a fórmula do comprimento de arco. Só que o que aconteceu? Olha o que é interessante, por que a gente escolhe usar o radiano? Porque se eu calcular o comprimento do arco e o ângulo estando em radiano, esse 2π eu vou cancelar com esse 2π. Então como é que vai ser o comprimento de um arco pra gente? Só sobrou o alfa e o raio. Então, olha só, sendo que esse alfa tem que estar em radianos. Então, ó, basicamente o que a gente fez foi ver que o comprimento do arco é só pegar o ângulo e multiplicar pelo raio. Vamos ver se dava certo? Vou apagar aqui de novo, hein? Aí a gente vai fazer esse exemplo aí e aí acabou o videozinho, ok? Ó, preste atenção. Vai ficar o seguinte. Eu vou pegar esse 30 graus e vou passar primeiro ele para radiano. Aí lembra o que eu fiz? 30 está para x, assim como 180 está para π, não é isso? Então olha só, vou simplificar esse 30 com esse 180. Aqui dá 1 e aqui dá 6. Multiplica cruzado, né? Então vai ficar 6x é igual a π, x é igual a π sobre 6 radianos. Então, quem vai ser o comprimento do arco? Não é só alfa em radiano vezes o raio? Então, se o alfa já estiver em radiano, era só pegar o alfa e multiplicar pelo raio, que era 6. Cancelou 6 com 6, deu π. Resposta, o comprimento do arco era π centímetros. Beleza? Galera, é só isso. Espero que tenha ficado claro aí para vocês. Qualquer dúvida, comenta aí no próprio Classroom ou me manda um hangout, enfim, uma mensagenzinha que eu vou estar tirando a dúvida de vocês, tá bom? Esse é o início da matéria. Eu já vou colocar um formulário com exercícios sobre esse início, tá? E aí, qualquer coisa, é só falar, manda uma mensagem que eu vou estar rapidamente respondendo vocês, tá bom? Um abraço, valeu e até a próxima.